Então, esse grupo é composto pela Ana Letícia, a Maíra, a Maria Helena, eu, a Renata e a Vanessa, de diversas universidades aí de São Paulo. O acompanhamento de egressos ele tem sido enfatizado pelas universidades a partir da década de 90, principalmente pelas universidades particulares, para verificar quais eram os interesses e a missão que a universidade deveria ter. Então, ele foi depois incluído nas avaliações e ranqueamentos das instituições de ensino superior, e ele permite mensurar o impacto da formação ofertada na vida desses estudantes, e também direcionar suas ações de gestão e alinhamento com o perfil e interesses do público-alvo. As exigências metodológicas, então, para o acompanhamento efetivo do egresso, envolvem o caráter institucional, sistemático e participativo, a periodicidade que tem que ser regular, com atualização permanente, a utilização de tecnologias da informação para a coleta de dados, uma definição clara e adequada dessa população que precisa ser atingida, a produção de escalas adequadas para a avaliação dos destinos ocupacionais e a relação com a formação que esses estudantes têm, e também a disponibilização dos bancos de dados para a comunidade acadêmica. O principal desafio é a aderência desses estudantes aos questionários, né, e a outras estratégias que são propostas, como, por exemplo, os portais de egressos. Além disso, os instrumentos que devem ser utilizados precisam ser robustos, e a forma como esses dados podem ser processados e também futuramente utilizados para a governança. Então, os objetivos deste nosso grupo foram avaliar os indicadores de avaliação de egressos propostos por índices nacionais e internacionais, identificar as formas de acompanhamento e também a utilização dos indicadores das instituições de ensino internacionais que estavam em posição de destaque nos rankings QS e DI, identificar indicadores relevantes sobre egressos cotistas e propor uma listagem de indicadores de avaliação de egressos para as instituições envolvidas e também a forma como se faz a operacionalização e o acompanhamento. Então, como método, inicialmente nós fizemos um mapeamento para identificar os indicadores de acompanhamento de egressos utilizados por instituições nacionais, né, pela CAPES, né, e apontados pela literatura científica nacional e internacional, e também os indicadores dos rankings mundiais, QS e DI. A análise dos métodos de política de acompanhamento de egressos empregados pelas universidades internacionais com os 5 melhores posições no QS e os dados disponíveis e abertos ao público nos sites das instituições. Além disso, fizemos uma pesquisa bibliográfica pelos termos egressos e cotistas nas bases de dados LILACS, BVS e PubMed, e na literatura cinzenta, banco de dados de teses e dissertações de universidades brasileiras. Como resultados, nós verificamos que os critérios da CAPES eram similares entre os diferentes colégios. Então, colégios de ciências, de humanidades e de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar. E ele se baseia principalmente na empregabilidade e nos cargos de destaque ocupados pelos egressos, na qualidade da produção intelectual, então baseado no fator de impacto da produção, e os itens detalhados na avaliação são destino, quer dizer, para onde esse estudante foi, né, o que ele fez, a atuação e a avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida e à sua área de atuação. Quanto aos critérios internacionais, né, identificados por meio de ranking, o DI apresenta apenas 2 indicadores que poderiam estar conectados aos egressos: o número de graduados em nível de graduação e em nível de doutorado por área. Já o QS, ele tem é mais amplo um pouco, né, porque ele avalia a taxa de retenção dos estudantes, a taxa de continuação de estudos e também a taxa de empregabilidade. Os critérios estabelecidos pelas universidades mostraram que não há nos sites institucionais critérios claros disponíveis publicamente ou informações sobre a forma de coleta de dados e como esses dados são usados para a governança.
Além disso, as instituições têm sites para egressos com benefícios, então, eventos, o próprio uso do e-mail institucional, não é? E existe a possibilidade de associação paga com benefícios adicionais. O levantamento da literatura mostrou uma predominância de produções de teses e dissertações ou artigos que foram publicados por eventos ou revistas com baixo fator de impacto, mas a concentração maior foi de relatos nacionais a respeito da busca de egressos e o efeito a longo prazo das políticas sociais no ensino da graduação. Então, se observa que alunos cotistas, por exemplo, tiveram um maior acesso à instrução, à graduação, e também tiveram um melhor desempenho no mercado de trabalho. Nós propusemos alguns indicadores, né? Então, sugerimos, né, que esses indicadores sejam utilizados a partir do que foi levantado. Então, a partir desses levantamentos que nós fizemos, nós sugerimos que sejam utilizados ano de início e finalização do curso, né? Qual foi o curso de graduação, se foi aluno cotista, pessoa com deficiência, e aspectos relacionados à empregabilidade, tanto para egressos como cotistas e pessoas com deficiência, e a área da atuação, e se ele permaneceu nessa área de atuação. Então, como é que foi a sua inserção no mercado, como é que é a relação do trabalho com a formação acadêmica, como é a relação entre maternidade e empregabilidade, e também o desenvolvimento de atividades relevantes. Então, ele desempenha cargos de gestão, ele está no ensino, está na graduação, está na pós-graduação, é pesquisador, recebe financiamento, como é que funciona esse desenvolvimento dessas atividades. Além disso, se ele continua o seu processo educacional, então ele está fazendo um curso de pós-graduação, a relação da pós-graduação com a atividade que ele está desempenhando, ele tem intenção de fazer pós-graduação, e o empreendedorismo e efeito do ensino na renda média. Então, ele adquiriu ou montou um negócio próprio, sua renda aumentou por causa da sua formação, a condição de vida foi influenciada pelo curso de graduação, teve aumento na renda, ele adquiriu veículo ou casa própria por conta da sua formação. E aí a gente tem o como e quando, né? Então, como é que a gente faz que esse aluno permaneça fazendo esse acompanhamento pela instituição? Então, a ideia é de oferecer mesmo bonificação ao preencher a avaliação de egressos institucional, manter o contato via redes sociais com seus ex-colegas e professores, e também o uso da inteligência artificial para resgate de informações que são relevantes, sem ferir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e fazer esse acompanhamento entre 12 meses e 5 anos e, eventualmente, até 15 anos. Por conta disso, nós propusemos aí que seja feito um escritório de acompanhamento de egressos, né? Então, a equipe para acompanhar esses estudantes, né, a equipe para que esse escritório seja viabilizado, ela envolve tecnólogos e gestores, né? Envolve ferramentas adequadas de gestão, envolve também definir quais são os dados a serem coletados e como é que esses dados vão ser utilizados para a governança, né? Além disso, a criação de estratégias para garantir a aderência do egresso a essa coleta. Então, é importante desenvolver uma cultura de vinculação à instituição desde o início da graduação, né? Além de ações de bonificação, convite para eventos na universidade, né? Os contatos por meio das redes sociais, e também o estabelecimento de parcerias com o mercado de trabalho para a criação de bancos de profissionais. Então, como é que a gente pensa, né, que esses atores, né, e o cronograma, além do monitoramento, vão ser feitos? E quais seriam as barreiras potenciais? Bom, então, quanto ao planejamento, implementação e avaliação, os atores envolvidos seriam a reitoria, os representantes docentes e discentes e os serviços de tecnologia. E a manutenção, os serviços de tecnologia de informação.
Nós sugerimos que o planejamento seja em torno de 6 meses e, ao final desse período, o sistema informatizado de coleta e articulação entre os diversos atores envolvidos vai estar encerrado. As barreiras seriam a dificuldade de articulação entre as áreas e o potencial atraso da entrega do sistema informatizado de coleta, e o plano para superar essas barreiras seria uma campanha institucionais de conscientização, além da articulação entre os cursos de áreas semelhantes. A implementação, nós sugerimos que seja em 12 meses e que haja a aferição do processo de adesão à ferramenta e monitoração de eventuais problemas do sistema de coleta de dados. A barreira seria a baixa adesão, problemas com a ferramenta e os dados a serem propostos. E para superar essas barreiras, nós sugerimos campanhas institucionais de conscientização também e a revisão das ferramentas segundo o monitoramento. A avaliação, nós sugerimos que seja a cada 12 meses e os resultados sejam aferidos e planejados a partir dos indicadores coletados. A barreira seria inconsistência nesse processo e, para superá-la, evento institucional que envolvesse toda a comunidade. Com relação à manutenção, ela tem que ser permanente, não é? Aí tem que ser feitos ajustes com agilidade para que o processo não seja comprometido. As barreiras potenciais, nós sabemos que é a troca de equipes, mas para superar isso, basta fazer o registro adequado do que está sendo feito, então, o registro histórico. Então, como discussão, nós temos, né, algumas questões que surgiram para nós. Então, como é que se utiliza efetivamente esses dados para a governança? E nós sugerimos que é importante que haja uma conversa entre os gestores a partir dos dados, né? Então, que eles sejam amplamente divulgados dentro da universidade para que possam ser tratadas as questões que aparecem. Então, há uma questão importante, que é quais são os problemas que os egressos enfrentaram e que podem ser indicativos de ações a serem adotadas pela universidade. Uma outra questão é a coleta de dados. Então, um método automatizado de atualização de dados de egresso, com coleta eletrônica de dados, né, conforme o que for interessante, utilizando instrumentos de inteligência artificial. E uma outra coisa que é importante é pensar como é que a busca por egressos, que são efetivamente aqueles que terminaram sua graduação, pode mascarar um insucesso caracterizado pela evasão, ou seja, os acadêmicos que não concluíram seus cursos, que pode ser um aspecto ainda mais relevante para revelar a necessidade de mudanças nas políticas institucionais. Então, esses foram alguns dos nossos questionamentos, não é? A conclusão é que os indicadores de avaliação de egressos, né, que são propostos aí por índices nacionais e internacionais, eles acabam fazendo esse acompanhamento baseado principalmente na empregabilidade, não é? As instituições de ensino internacionais em posição de destaque não divulgam publicamente os seus rankings, nos seus rankings, né, aquilo que é importante para que a gente também possa pensar de forma transparente em como utilizá-los, né? E é preciso buscar a construção de indicadores que sejam relevantes sobre os egressos e sobre os cotistas, considerando também aqueles que evadiram. Os indicadores de avaliação de egressos devem abarcar, além de empregabilidade, aspectos gerais, educação continuada, empreendedorismo e efeito do ensino na renda média, as dificuldades relacionadas aos egressos, né, e a caracterização da educação inclusiva nas instituições de ensino. Além disso, devem ser utilizadas formas de incentivo da participação dos alunos no processo de acompanhamento por meio de bonificações, relação entre universidade e mercado de trabalho. Essas são as nossas referências. Obrigada. Nós que agradecemos, Marisa, excelente apresentação, parabéns a toda a equipe e a sua alocução. Nós vamos, então, dentro dos tempos, eu quero te cumprimentar também pela alocação do tempo. Vamos primeiro abrir para os coautores desse trabalho. Eu queria saber se uma das coautoras ou coautores gostariam de fazer algum comentário complementar à apresentação da Marisa.
Professor, bom dia a todos. Eu acredito que não, eu fui contemplada aí com a apresentação da Marisa, eu acho que é um desafio para toda a comunidade, seja nacional ou internacional, a gente manter a atualização dos egressos. Muito obrigado. Antecipo, a menos que tenha mais um coautor ou coautora, que nós temos vários tutores e tutores nos acompanhando, a quem eu vou dar a palavra. Além dos que eu já citei, temos o Alexandro Carvalho, o Dalmo Mandelli, o Alexandro é da Unifesp, o Dalmo é da Federal do ABC. Temos a professora Dulce Silva, que é pesquisadora associada, e lá da Holanda, nós temos a Giovana Lima, nossa coautora de vários trabalhos, que também está nos acompanhando. Portanto, eu deixo às tutoras e tutores e mais aos nossos pesquisadores associados a palavra para algum comentário ou alguma observação. Bom dia a todos e todas. Professor Jacques e colegas, né? Parabéns à apresentação do grupo. São informações muito relevantes. Lá no FABC, a gente está começando essa discussão ainda, né? De acompanhar os egressos, que é muito importante para a governança. Eu fiquei curioso com uma informação que vocês colocaram, que nos dias de hoje é muito importante, que é o desempenho dos cotistas, que parece que eu anotei aqui, mas que acima da média, foi um bom desempenho. Eu só gostaria que vocês discutissem um pouco mais sobre isso, porque nos dias atuais isso é muito importante. E parabéns. Obrigado, professor Dalmo. Eu passo a palavra à professora Melissa, que fez uso da palavra. Eu vejo que está entre nós a professora Thaís Vieira. Eu quero te cumprimentar, Thaís. Daqui a pouco eu vou deixar você anunciar o evento relevante que aconteceu na última semana. Professora Melissa, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a professora Marisa, em nome dela eu também cumprimento todos os membros da equipe do trabalho, pelo excelente trabalho que foi conduzido. Eu tive a oportunidade de poder avaliar, né, o trabalho elaborado, e um ponto que realmente é crucial na avaliação dos egressos é, de fato, a atualização das informações, porque, de imediato, a gente tem uma certa adesão, né, dos egressos, mas, com o passar do tempo, eles deixam de atualizar as informações com relação à atuação no mercado de trabalho, e então esse sentimento, né, de permanência, ele vai diminuindo com o passar dos anos depois da formação dele. Então, esse é um grande desafio, e é algo que é avaliado tanto para a graduação, pelos sinais, e também pela pós-graduação, pela CAPES, e a gente não tem, assim, tanta transparência, né, do que é avaliado com relação aos egressos por outras instituições e como esses dados são utilizados para a melhoria da governança universitária. Outro ponto também que foi comentado pelo grupo foi a questão da avaliação dos evadidos, que, de fato, eles podem revelar informações ainda mais relevantes do que somente dos egressos, inclusive por ações afirmativas. Será que as ações são suficientes para a permanência dos estudantes? Então, alguns evadidos, inclusive, podem não ter concluído por falta de ações afirmativas que o mantivesse ali durante toda a sua formação universitária. Então, parabéns mais uma vez, e espero que esse trabalho possa realmente contribuir ali para outras universidades poderem implementar o seu sistema de avaliação. Obrigada. Obrigado, professor Dalmo, professora Melissa. Eu passo a palavra à Marisa e depois disso faremos um comentário. Pedirei à professora Thaís, inclusive, abordar esse comentário e aí seguiremos para o segundo grupo. Mas primeiro, Marisa, para as tuas considerações. Obrigada pelas considerações. Foi muito gratificante fazer esse trabalho, porque dentro das nossas universidades, todas nós estamos também com esse desafio que é da questão dos egressos, né? Principalmente relacionado aos egressos cotistas, porque, apesar de tudo, ainda há
uma resistência com relação, infelizmente, né? Ainda há uma resistência com relação às questões relacionadas a cotas, existe uma tendência, né, de se acreditar que esse estudante terá um desempenho pior, e o que, respondendo à pergunta do primeiro professor, não é? O que a gente verificou é que os estudantes, eles, quando saem, eles acabam tendo, sim, jornada de 30 a 40 horas, com salários iguais ou superiores a 3 salários mínimos, né? E os egressos do programa, por exemplo, do Bolsa Família, eles tiveram maior dificuldade de colocação profissional, mas conseguiram, aqueles que conseguiram uma boa colocação, eles têm uma maior satisfação profissional, mesmo com os maiores obstáculos a serem superados, né, e as condições iniciais de vida. Então, isso mostra, né, a necessidade de fazermos esse acompanhamento, e o acompanhamento também, e sugestões de novas políticas públicas. Isso, muito obrigada, e obrigada ao grupo que participou ativamente, né, da construção desse trabalho. Foi um prazer trabalhar com vocês. Obrigada. Obrigado, Marisa. Nós temos no chat uma pergunta da Luana Rego, que eu vou deixar com o grupo para responder depois. Ela se refere à questão da extensão, na formação e atuação do egresso, já que existe toda uma discussão de curricularização da extensão na graduação, e se isso foi visto pelo grupo. Queria sublinhar 2 pontos da apresentação e depois pedir à professora Thais Vieira contar para nós o que aprendemos com a Exalc. Primeiro, sublinhar na apresentação do grupo a importância de iniciar a conexão com os egressos já no 2º ano de graduação. Quer dizer, nós temos uma semana de recepção dos calouros, dos novos alunos, e depois nós vamos ter uma formatura. O que o grupo da Marisa nos lembrou é que é preciso cultivar essa conexão já no curso de graduação. Isto é, demonstrar essa importância do monitoramento dos egressos. Agora, tem 2 lógicas para o monitoramento dos egressos. A primeira lógica é que alguns rankings internacionais utilizam. Não me parece que essa é a lógica prioritária para nós. O que esses rankings internacionais fazem, eles, pela empregabilidade, vão classificar as universidades. Para nós, universidades públicas no Brasil, o acompanhamento dos egressos é para aprimorar as nossas instituições. Portanto, nós precisamos definir um foco de temas que foram citados pelo grupo, o que é mais importante para aprimorarmos os nossos currículos, aprimorarmos os nossos processos, inclusive de seleção de alunos, porque nós concedemos bolsas nas universidades públicas, e, a partir daí, melhorar as nossas instituições. Portanto, a conexão com os nossos egressos é uma conexão para a construção de uma comunidade construtiva que vai aprimorando os entornos e o nosso ambiente. É nesse sentido que esse monitoramento dos egressos faz muito sentido. Agora, a Exalc nos ensinou algo que é a conexão presencial, a conexão humana. Quando eles, por exemplo, os alunos de hoje recebem os egressos de 10, 15, 25, às vezes 30 ou 40 anos atrás. Portanto, quando o aluno de hoje recebe um egresso de 10 a 15 anos, ele começa a perceber a importância dessa conexão com a sua comunidade, porque ele passa a integrar a comunidade da unidade, do curso, da faculdade, do instituto. Nesse sentido, a reitoria que foi citada, ela tem um papel, mas é muito importante que as faculdades assumem essa importância da conexão. As carreiras, os cursos, os departamentos. É nessa descentralização que é preciso ver também a bela apresentação que nós assistimos hoje. Mas a Thais tem uma boa notícia para nos dar, além de nos contar como aprendemos com ela essa conexão que a Exalc faz com muito mérito. Thais, a palavra é sua. Obrigada, professor Jacques. Logo mais a gente tem a apresentação do grupo 5 também, então os colegas de grupo aqui para apresentarem, também sobre um tema, a ideia de um programa de relacionamento com egressos. Então, parabéns ao grupo, é muito bom a gente discutir isso, ver as complementaridades nos 2
projetos desenvolvidos, né, nos trabalhos desenvolvidos, e embora eles tenham um foco assim, né, um pouquinho diferente. Professor Jacques, eu acho que um caso da Exalc em si, ele começa justamente por termos uma associação de ex-alunos bastante forte, muito expressiva, muito atuante, e que mantém, que acaba tendo esse papel de tangibilizar os laços afetivos que já existem entre os ex-alunos. E, de fato, é muito interessante a gente já ter a participação de membros da associação desde o momento da matrícula aqui na Exalc, e a cada ano com as festividades de confraternização, que quase sempre ocorrem na mesma semana, no encerramento da Semana Luiz de Queiroz, que é uma semana em que a gente já tem atividades acadêmicas, institucionais, mas muitos ex-alunos já vêm para essa atividade acadêmica institucional e acabam se encontrando. Então, a cada 5 anos nós temos os encontros do quinquênio, e esse ano especificamente foi uma participação muito expressiva dos atuais alunos, especialmente os alunos que moram na casa do estudante. Então são alunos que participam dos programas de permanência da USP, em sua maioria, mas não somente eles, alunos que também moram em outras moradias, que ajudaram a organização do evento de confraternização. E na parte da manhã teve a comemoração dos formados há 25 e 50 anos, né, o jubileu e tal, professores mais velhos homenageados, e aquela grande quantidade de atuais alunos ajudando como voluntários com essa parte de organização, recepção aos mais velhos, organização da cerimônia, e depois a parte festiva de um churrasco também. É muito gratificante a gente perceber que a cada ano o trote vem perdendo força aqui na Exalc, porque isso é um problema, é um laço também. Esse ano, na parte do churrasco, a gente não teve aqueles eventos, né, que simbolizam as práticas de trote, que foi muito bom. A gente vê que a sociedade, os ex-alunos também estão mudando, e no mais acho que a gente apresenta, né, professor Jacques, daqui a pouco nosso grupo estarei aqui, mas o grande desafio que temos é exatamente a pergunta que apareceu no chat, que é como como fazer essa conexão das associações, como institucionalizar tudo de bom que as associações, que são fortes associações, já têm, como trazer isso de forma institucional também para as instituições, para que a gente não fique dependendo de uma ou outra pessoa que esteja à frente da comissão de graduação, da diretoria. Então, no caso da DEALC aqui na Exalc, a gente tem, nos últimos 4 anos, um trabalho muito bom. Sempre que precisamos de levantamento de informações, a DEALC, por meio da sua plataforma, que está muito bem atualizada, sempre nos atendeu. Então, é muito importante que a gente institucionalize isso por meio de um programa de relacionamento com egressos, mas envolvendo as associações locais, né? Não somente em nível da USP, né? Que é muito grande. Acho que era isso, professor. Acho que era isso. Tá, fechado. Eu quero te agradecer, Thaís. Eu só queria compartilhar com os colegas que nós acabamos de ouvir a futura diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Verdade. Foi a semana passada a gente teve eleição, me candidatei e fui eleita. Eu e o professor Mila, então, em janeiro, vamos efetivar esse programa de relacionamento com egressos, assim a gente espera. E obrigada, professor. E um motivo, assim, né, só para a gente ver a força que essa rede tem. Foram inúmeras mensagens de ex-alunos, né, eu sou uma egressa também, né, da minha instituição, e é muito bom ver a alegria, os laços afetivos, as mensagens carinhosas, né, de incentivo e recebidas desde a quarta-feira passada, né? Muita gente envolvida, mostra que realmente esses laços são importantíssimos, né, para a vida profissional de todos nós.